de melhores livros lidos em 2025 e tem muita coisa boa por aqui. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Eu separei por aqui 5 livros que eu li ano passado que eu recomendo demais pra vocês. E eu vou estar trazendo aqui na ordem que ele foi lido ano passado. Então assim, não é ordem de prioridade, não é ordem do melhor pro pior, é simplesmente a ordem que eu li. E vamos começar então com Amêndoas, um drama muito charmoso coreano que eu li ano passado, da autora Won Pyung-song. Aqui nós temos a história de um garoto que não consegue sentir emoções. E ele passa por uma situação bem trágica na vida, muito trágica mesmo, e que ele não teve reação justamente por faltar aquela coisinha ali que é se emocionar e precisar reagir de forma rápida. E acompanhamos então a trajetória desse garoto tentando aí se descobrir e tentando sentir essas emoções. É uma história muito bonita, bastante chocante em alguns momentos, porque assim, o personagem precisou passar por situações extremas pra conseguir sentir alguma coisa. Então temos sim algumas cenas bem intensas de alguma forma. Eu gostei muito da escrita da autora, trouxe ali uma doença, né, uma deficiência muito rara, não muito conhecida também, que se chama alexitimia, uma deficiência causada pelas amígdalas dentro da cabeça, que são menores do que o esperado, do necessário, e justamente por isso que esse garoto, o Yoon-jae, não consegue sentir emoções. Inclusive é um livro recomendado pelo BTS, então assim, as ARMYs de plantão, as garotas que gostam de K-drama, que gostam também de K-pop, podem receber como uma indicação também do BTS, de um dos integrantes do BTS. Esse livro é um livro realmente muito legal, eu gostei muito, eu achei ele muito emocionante. Justamente porque o Yoon-jae acaba formando uma amizade muito interessante com o Gon, um garoto também um pouco problemático. Então assim, a relação dos dois é bem legal, é muito bonita, bem engrandecedora de diversas formas. Cada um evolui de uma forma diferente, os pontos que precisava crescer ali, coisas que precisavam aprender. Cada um passa também por trajetórias muito difíceis, muito complexas. Então assim, foi realmente um drama muito legal pra ler, eu recomendo bastante pra vocês. E vamos pra primeira romantasia aqui da lista, Uma Janela Sombria, a duologia do Rei Pastor, da Rachel Gillig, que quando eu li ainda não era famosinho na internet, e depois simplesmente explodiu. A Rachel Gillig consegue criar um universo realmente muito interessante por aqui. E como eu, assim como muitos que me seguem por aqui, vem lá de trás do histórico de ler Crepúsculo e romantasias mais góticas da época, esse é de fato um prato cheio. Aqui temos a Elspeth, uma personagem que tem um certo tipo de demônio na cabeça, e ela habita numa cidade onde cartas mágicas existem e que cada carta tem uma habilidade única e exclusiva que podem trazer benefícios para o usador e também situações ali mais complicadas. Todas as cartas têm pontos positivos e pontos negativos, e elas ali são negociadas como coisas raras, como as coisas, e também cada carta tem poucas unidades e só pessoas realmente da realeza ou pessoas realmente importantes possuem essas cartas. Tem também uma bruma que afeta a região, causando uma doença, que é uma doença que dá um sangue negro, e essa pessoa acaba ficando com delírios, acaba ficando muito doente e acaba falecendo dessa doença. E essa doença também é transmissível, então eles acabam, como eu posso dizer, sacrificando essas pessoas que possuem a doença, que é causada por essa bruma. Então tem também todo esse aspecto que envolve a história e também o fator dessa personagem tentar entender o porquê que ela tem esse demônio na cabeça, como tirá-lo dali, ou como se livrar dele. E ela também tem a doença, então ela precisa achar uma cura para tudo isso. Em contrapartida temos o Ravin, um guerreiro que também procura essas cartas. Unificando essas cartas, eles conseguiriam ali adquirir uma carta em específico que salvaria esse reino dessa calamidade. Então a gente acompanha a jornada ali dos dois, tentando salvar o reino da bruma, que causa essa doença, e também tentando unificar todas essas cartas que são motivos para muitas guerras, muitas batalhas, muitas adversidades, muitos assassinatos e traições. Então assim, é
uma duologia muito intensa, uma história muito interessante, um universo muito bem construído, muito bem criado e empolgante de ler. Eu sei que eu devorei em 2 semanas 2 livros. Eu gostei muito da história, de forma que ela é conduzida, e os personagens são muito carismáticos, não tem como não gostar deles de alguma forma. Inclusive o primeiro livro é focado na Elspeth e no Ravin, e no segundo livro temos ali a história da Ione com Elme, o herdeiro do trono, que eu não gostei muito da forma que foi, né, escolhido ali pela autora de contar um casal no primeiro livro e um casal no segundo, mas eu sinto que as histórias se complementam de alguma forma, e eu sinto também que o fato da Elspeth ter ficado na condição que ela ficou no final do primeiro livro fez um certo sentido a continuação ser dessa forma. Eu esperava sim ter visto mais do casal do primeiro livro, eu acho que houve sim uma quebra, mas eu acabei gostando bastante também do que foi lido no segundo volume. Então assim, lembrem-se, o foco do segundo livro é completamente diferente do foco do primeiro, mas é sim uma duologia e complementa uma a história da outra, e é importante também a gente conhecer a história desses outros 2 personagens, porque faz parte também da criação do universo e da explicação de muitas coisas que acontecem por ali. É uma duologia um pouco estranha, né, gente? Eu achei bem esquisito assim, ter uma história de um casal no começo e outro casal no final, né? Mas eu gostei bastante, recomendo muito, um romance gótico de muita qualidade, assim, foi um dos melhores livros que eu li ano passado, então vocês já entenderam, recomendo. Lembrando que a Amazon é o melhor lugar para fazer compras na internet, e com o meu link você patrocina aqui o canal sem gastar nada, então link na descrição. Depois eu li a duologia Divinos Rivais, que eu acabei lendo no Kindle, então eu não vou ter o exemplar aqui pra vocês, e eu gostei demais. Não sei se é o fator dos personagens serem jornalistas, porque assim, eu sou jornalista, então me senti profundamente ali representada. E o mais legal também é que eles fazem um tipo de jornalismo chamado jornalismo de guerra. Sim, eles estão numa guerra. Então é muito interessante ver personagens não guerreiros, né, no meio de uma jornada ali de guerra, com cenas bem descritivas, bem intensas. Eu gostei muito do primeiro livro justamente por conta das descrições em linha de frente, né, eles estavam numa guerra de trincheiras, era algo parecido com a Primeira Guerra Mundial, mas não se passava no nosso reino, né, era um reino mágico onde tinham deuses em batalha. Então a gente acompanha aí essa jornada desses deuses brigando, consequentemente, e cada região, cada país diferente, ou até mesmo pessoas, num geral, né, acabaram escolhendo um deus ou outro para apoiar e foram pra essa guerra. Tem muita coisa mágica na história, então temos itens que são mágicos, sendo aí o item principal dessa história 3 máquinas de escrever, que elas acabam trocando cartas de alguma forma, uma carta de uma máquina vai para outra, então eles conseguem se comunicar dessa forma. Os 2 protagonistas então possuem essa máquina de escrever, a Iris possui uma e o Roman a outra, e eles acabam se conhecendo presencialmente, numa forma assim, enemy to lovers. Eles não se dão muito bem porque eles são rivais no trabalho, os 2 estão procurando o mesmo cargo, só que em casa, trocando mensagens, eles acabam se apaixonando pelo correspondente das cartas e eles não sabem que é um ao outro. Então assim, temos os 2 também indo pra essa linha de frente, e a história é muito interessante de acompanhar, muito gostosa de acompanhar, o universo criado também é muito legal. As cenas em batalha são bastante descritivas, mas também são muito intensas, a gente se sente ali no meio do campo de batalha, é realmente muito interessante de ler. O que me frustrou um pouco foi a continuação, Promessas Cruéis, que eu achei que foi fraco, demorou demais para as coisas de fato acontecerem, até porque o primeiro livro foi rápido, né, muitas coisas aconteciam, muitas situações eram reveladas, então assim, o segundo livro eu senti ele bem mais lento, e também a batalha final dos 2 deuses foi uma batalha bem sem graça. Quando apareceram de fato esses 2 deuses, também foi bem sem graça, eu não gostei muito do jeito que eles foram representados, da forma que eles agiram durante a guerra. Eu acho que era interessante que a gente tivesse realmente momentos grandiosos com esses deuses, porque eles são deuses, né? Então assim, eu esperava mais. Então a continuação e o final não foi tão legal. Teve também uma situação ali com o irmão dela que eu fiquei bem frustrada, eu achei completamente desnecessário da autora. Gente, recomendo, eu gostei muito dessa duologia, entrou aqui nos melhores 5
5 que eu li ano passado, mas já estou avisando que a continuação não é tudo aquilo, deixou bastante a desejar, mesmo ainda sendo muito boa também. Então é isso, Duologia de Divinos Rivais, recomendo demais. Continuando sobre os livros que eu li no formato e-book, vem Jardim de Inverno da Christine Hanna. Eu já ouvi falar demais dessa autora, ela é uma autora que fala muito sobre drama histórico, com personagens fortes, mulheres principalmente fortes, e eu gostei muito da história que se passam por aqui. Já recomendei nas minhas redes sociais em diversos formatos, então eu trouxe aqui nos melhores 5 do ano passado pra vocês. Jardim de Inverno, gente, se passa em Leningrado, na Rússia, durante a Segunda Guerra Mundial, então vocês já podem esperar aí histórias bem surpreendentes. E uma aventura, eu posso dizer, uma aventura, né, muito difícil, muito dura, muito complicada mesmo, é emocionante, ó, até me arrepia. É emocionante demais acompanhar a jornada dessa mulher. O que ela precisou enfrentar na vida são coisas que a gente não deseja às vezes nem pro inimigo. Então assim, a autora tem uma escrita muito bonita, muito acolhedora, muito aconchegante. Então eu gostei muito do que eu li por ali. A jornada muito bonita, é a história de duas irmãs que não têm muito contato com a mãe é meio fria, meio distante. E após o falecimento do pai delas, elas precisam se aproximar dessa mãe. A última coisa que o pai pediu pra elas foi que a mãe pudesse se abrir e contar a vida dela, a história dela pras duas meninas e do porquê que a mãe é tão distante. Então elas vão tentando, essa mãe é muito difícil de acessar e aos poucos ela vai contando um pouco sobre esse passado. E claro, a gente tem que descobrir no meio disso tudo quem é a personagem da mãe delas. Então assim, é muito bonita a história, a jornada é muito encantadora, também muito difícil, de superação, de se reinventar, de enfrentar situações assim, inimagináveis. Então assim, eu gostei muito, me emocionou demais. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa emotiva, né, gente? Mas assim, fiquei muito emocionada com essa história, me tocou bastante. Quero ler outras coisas da Christine Hanna, porque é uma autora que me encantou bastante. A escrita dela, o jeito que ela conta a história e também a profundidade dos personagens dela. Então, né? Recomendo pra vocês aí Jardim de Inverno. Foi, acho que a melhor leitura do ano passado. Não vou dizer a melhor, porque eu li muita coisa boa, mas vamos considerar aí que foi top 3 leituras do ano passado. Eu fiz uma lista de top 5. Ela é com certeza top 3 ali. Eu gostei demais, fiquei muito apaixonada por tudo ali. Então assim, recomendo bastante pra vocês. Jardim de Inverno da Christine Hanna. E por último aqui nessa lista, nada mais do que O Hobbit, do Tolkien. A gente já sabe que Tolkien é um clássico e por um bom motivo, não é? Eu confesso que não sou fã da história do Senhor dos Anéis. Não é uma história que realmente me conquista, sabe? Eu prefiro muito mais Harry Potter e outras franquias de fantasia como Percy Jackson. Só que eu não posso negar que a escrita do Tolkien realmente é encantadora. Ela faz você acompanhar a jornada de forma leve e divertida. Claro, O Hobbit tem essa intenção, porque é um livro pra criança, né, gente? Mesmo tendo uma escrita bem elaborada, é um livro infantil, então ele vai ter essa pegada mais infantil pras coisas. Só que é muito gostoso acompanhar a história do Bilbo, todos os personagens também, a gente acaba se apaixonando por eles. O Thorin, escudo de carvalho, super rabugento, líder também ali do grupo dos anãos, segundo Tolkien. Gandalf também aparece pela primeira vez aqui nessa história, o Gollum também. É muito legal ver como eles são descritos, as aventuras que o Bilbo vai passando pra chegar lá na caverna do Smaug, conseguir derrotar o dragão e conseguir voltar pra casa, tudo que eles vão passando, várias cenas muito divertidas e inusitadas. A gente também conhece os orcs e vários outros personagens que futuramente vão estar em Senhor dos Anéis. Então a introdução muito gostosa de ler, uma aventura muito carismática, os personagens muito divertidos, tem momentos de música também. Eu ouvi no audiobook da Audible, lembrando que a Audible é parceira da Amazon, então vocês podem também assinar a Audible com o meu link, tá, gente? Pra patrocinar aqui o meu trabalho. Então assim, foi muito legal acompanhar essa jornada, também ouvindo o audiobook, deu uma camada maior pra tudo. Então, sério, gente, eu amei ler esse livro, foi realmente muito gostoso. Eu confesso que eu só fui me encantar de fato quando terminou. Quando terminou eu falei, nossa, não é que eu gostei? Não é que realmente é uma história muito divertida de ler, muito animada? E assim, você vai passando as jornadas, tem várias coisas que acontecem. Eles são pegos, aí eles fogem, aí eles ficam presos numa floresta. Muita coisa acontece, só que é muito gostoso de acompanhar. E eu só fui perceber isso quando eu terminei, gente. Enquanto eu estava lendo, eu estava um pouco perdida, porque é muita coisa acontecendo, são muitos personagens, e a jornada é realmente bem intensa. São aqui, eu tenho a edição ilustrada, né, gente? E aqui tem 360 páginas.
Só que é 360 páginas de muita aventura. Eu anotei aqui, com post-it, todos os momentos de conflito. E foram, ó, 11 situações de aventura e de problemas que eles precisaram passar e resolver. 11 em 360 páginas, ou seja, é muita coisa, com muitos personagens. Mas eu gostei. Eu saí encantada da história, já queria emendar com o Senhor dos Anéis, mas era véspera do Natal, e aí assim, não ia rolar, não é mesmo? Mas eu gostei muito dos personagens, quero ler pelo menos um livro do Senhor dos Anéis esse ano ainda, vou ver se eu vou conseguir. Recomendo demais aí pra quem gosta de fantasia. Não é romantasia, né, gente? Eu indiquei aqui Uma Janela Sombria e Divinos Rivais esse ano que eu li, que são romantasias. E agora esse aqui que é puramente fantasia, alta fantasia no caso, né, porque ele se passa em um mundo alternativo. Os dois que eu passei aqui pra vocês também eram alta fantasia, porque não se passava no mundo real, se passava totalmente no mundo de fantasia, gente. Gostei bastante, recomendo demais O Hobbit, tá, gente? E é realmente um livro bem interessante de entrada pro universo do Senhor dos Anéis. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já curte, comentam e compartilhem com seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando por aqui e vocês não podem ficar de fora. Eu gostaria também que vocês comentassem aqui se algum desses livros tem opinião diferente, se algum deles te frustrou mais ou te encantou mais. Coloca aqui porque eu adoro conversar sobre esse assunto, então já comenta aqui a opinião de vocês em relação a esses 5 livros, tá, pessoal? Então é isso, eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!